Olá, boa tarde. O avanço da tecnologia tem levantado discussões importantes, principalmente após o desenvolvimento de ferramentas com inteligência artificial que podem criar imagens e sons reais. O debate sobre os direitos autorais é o assunto do episódio de hoje da série Vida Tecnológica. Se há 15, 20 anos eu te dissesse que seria possível transformar a imagem de uma pessoa sem plásticas nem intervenções, apenas usando a inteligência, você duvidaria? Minha aposta é que sim, mas a inteligência que me refiro aqui é a artificial. É o uso das máquinas para a resolução de problemas e capacidade de criação, com a reprodução do pensamento humano. Complexo, né? Eu vou te dar um exemplo mais prático. Eu, por exemplo, sou uma mulher negra, tenho 1,63 de altura e cabelo preto. Mas com o uso da inteligência artificial, eu posso me transformar em uma garota de uns 9 anos, mais ou menos. Quem sabe até em um homem moderno. Mas a grande questão é em torno da criação e reprodução de imagens a partir do uso da inteligência artificial gira em torno dos direitos autorais daquele produto. Afinal, é possível saber a quem pertencem os direitos nesses casos? O direito autoral, tradicionalmente falando, ele é o direito do autor a ter o seu nome ligado àquela obra e os frutos gerados daquela obra também. O debate está em voga e ainda não se chegou e não vai chegar tão cedo a um consenso. O cerne de toda a questão gira em torno de quem seriam os direitos autorais, se da empresa, se da tecnologia ou se do usuário, ou ainda dos autores cujas obras foram utilizadas para o treinamento, o processo de mineração. Em 2022, o artista digital Idrelei Dião despontou nas redes sociais após criar uma imagem da cantora Madonna aos 68 anos sem o uso de plásticas. Antes disso, o artista já havia chamado a atenção do público com recriações de imagens de personagens da Disney, caso existissem na vida real. As pessoas elas ficavam fascinadas em ver como que, através da minha arte, eu poderia dar uma fisionomia tão semelhante ao desenho. Esse projeto, dos desenhos animados, me levou em várias plataformas muito importantes, como a Newsweek, o The New York Post. Eu saí BuzzFeed 4 vezes nos Estados Unidos, 4 vezes aqui no Brasil, vários programas de TV. Então, mudou a minha vida. Os direitos autorais em torno das criações de inteligência artificial são amparados por uma questão: os direitos antropocêntricos. Não existe o direito autoral sem o homem. Então, quando você utiliza esse tipo de inteligência artificial, você não pode denotá-la apenas para a inteligência. Você tem que atribuir os méritos do usuário, que foi criando, através do prompt, aquela imagem, aquela obra. Então, a grande discussão está nisso. Qual que é a fração de autoria do usuário, da inteligência, do banco de dados que foi utilizado, das obras que foram utilizadas. Ao mesmo passo em que a inteligência artificial avança, há também artistas que não gostam de usar a tecnologia nas suas criações. A Tabata é ilustradora e usa a técnica da aquarela em sua rotina. A aquarela ela te faz frear, ela é uma arte-terapia, então ela vai trabalhar com você de forma assim que não existe perfeição. Você tem que ser paciente pelo tempo de espera de secagem dela. Tem a questão de que você trabalha por camadas, então, às vezes, secou de uma forma e você pensa, não está legal. No dia seguinte que você vai remexer naquele trabalho e colocar uma nova superfície, pode ser que fique perfeito. Você nunca sabe o resultado da aquarela. Mesmo assim que eu utilize uma técnica que me faz refletir, me faz pensar, e eu crio a partir de mim e gere a conexão a partir do que eu crio,
isso abre caminho para que pessoas possam vir se conectar e não criar diretamente para pessoas. Apesar de não usar a IA no trabalho, ela percebe a importância da tecnologia para o mercado de trabalho. Eu não descarto a possibilidade de usar a inteligência artificial, porque eu também sou empreendedora e eu estou sozinha nesse caminho. Pode ser que eu precise criar uma arte ali em específico que não existe num banco de imagens, e aí a inteligência artificial vai fazer essa associação. Ou pode me ajudar a criar legendas, textos, fonte de pesquisa do que eu quero divulgar. Então, eu acho que assim, é sempre um caminho aberto. O consenso unânime em torno dos direitos autorais, no caso da inteligência artificial, é a urgência de criação de leis que possam impedir que, de forma desonesta, pessoas se apropriem dos lucros da tecnologia. Cada dia que passa, tá difícil distinguir o real do fake. Então, esse é o lado negativo, que está crescendo muito, né? Os golpistas estão usando a inteligência artificial para benefício próprio, né? Para ganhar dinheiro. E não tem como frear por enquanto. Por ser uma tecnologia muito recente, ainda falta caminho para percorrer do comportamento dessa tecnologia com as pessoas, com os usuários dela. Então, falta esse caminho para se compreender esse comportamento e legislar sobre ele. O que é necessário, mais do que urgente, é que sejam criadas leis para que consigam unificar o pensamento e essa insegurança jurídica, ela pare de existir. Em tempos de inteligência artificial, a diferença entre o real e o virtual pode ser mínima. Você está preparado para encarar a era da tecnologia e, quem sabe, fazer parte dela? A tecnologia tem sido usada para melhorar a vida em muitos aspectos. Até mesmo museus têm adotado soluções tecnológicas para transformar a experiência do usuário. No próximo episódio da série, vamos abordar como os museus virtuais têm possibilitado novas formas de ver e viver a cultura. As pessoas que não podem, ou estão fora de BH ou fora do país e querem conhecer o museu, querem conhecer as exposições, têm a oportunidade de fazer a visita virtual. Como que é essa visita? Uma empresa vem cá, virtualiza toda a exposição através de digitalização, através de fotografias, de filmagens, e cria uma atmosfera onde, no portal Belo Horizonte, da Prefeitura de BH, você consegue caminhar pela exposição como fosse um visitante de fato. Os santuários da Arquidiocese de Belo Horizonte estão recebendo apresentações da 22ª edição do Festival Internacional de Corais. Com temas gerais, o FIC convida o público de todas as idades para assistir a apresentações musicais. Amanhã, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, recebe o Coral Infanto Juvenil do Palácio das Artes a partir das 3 horas da tarde. Já o Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis receberá no domingo, às 11h30 da manhã, a apresentação da soprano Sueli Lauar e do pianista Albert Holanda. O festival será realizado até o dia 23 de dezembro. Padres religiosos e leigos que se dedicam ao trabalho da evangelização das famílias nos movimentos e pastorais da Arquidiocese de Belo Horizonte são convidados para participar do 2º Encontro Arquidiocesano das Famílias. Com o tema Desafios e Esperança na Vida Familiar, itinerário para a catequese matrimonial, o encontro visa trabalhar a formação e a articulação da pastoral familiar nas comunidades de fé, além do fortalecimento dos laços familiares e renovação espiritual. O evento será realizado na Catedral Cristo Rei no dia 19 de outubro, um sábado, a partir das 8 horas da manhã. As inscrições podem ser feitas no site da Arquidiocese de BH. Você sabia que jogos mentais são importantes ferramentas para a prevenção do Alzheimer? O xadrez, por exemplo, é utilizado em vários tratamentos. A doença de Alzheimer causa a perda progressiva da função mental e é a forma mais comum de demência no mundo. A demência na doença de Alzheimer é a principal forma de demência, responde por aproximadamente 70% dos casos.
é uma doença caracterizada por acúmulo de proteínas anormais no cérebro, que se manifesta geralmente, inicialmente com alterações da memória, mas progressivamente outros aspectos da cognição, do raciocínio são afetados, como a linguagem, a capacidade de se movimentar adequadamente. Então, é uma doença degenerativa, progressiva, e que até o momento a gente não tem conhecimento do que é o gatilho dessa doença. Embora não tenha uma origem definida, existem alternativas que podem auxiliar na prevenção e no controle da doença. O jogo de xadrez é uma dessas opções. Francisco tem histórico de Alzheimer na família e esse foi um dos motivos dele participar de um grupo de jogos. Comecei a estudar em um livro, comprei um livro, passei a estudar e a desenvolver. Aí de lá para cá, nunca mais eu parei de jogar xadrez. E um outro detalhe foi a minha área militar é totalmente ligada ao jogo. Pelo fato de você ter que montar uma estratégia, se concentrar, fazer um planejamento para atacar, né? Então, a similaridade do xadrez com a minha área é muito grande. E o jogo de xadrez é um esporte extremamente antigo, né? E de possibilidades virtualmente infinitas. Então a gente nunca vai ter um jogo de xadrez igual ao outro. E assim, como eu falei sobre os fatores de risco, né? Tudo que a gente aprende nos ajuda a criar reserva cognitiva. A forma como o nosso cérebro aprende não é criando novos neurônios, mas criando novas conexões entre os neurônios que a gente já tem. Então, quanto mais você desenvolver atividades intelectuais, atividades que exijam raciocínio, que usem o pensamento, mais a gente cria essa chamada reserva cognitiva e no momento em que vem uma doença neurológica, seja ela a doença de Alzheimer, seja ela outras formas de doença degenerativa que afetam o cérebro, ter essa reserva, isso te protege do dano, te protege do prejuízo funcional. Belo Horizonte registrou recorde de temperatura em 2024 nesta quinta-feira, quando os termômetros marcaram 36,2 graus na regional Pampulha, entre 1 e 2 da tarde. A umidade relativa do ar também foi a quinta menor do ano, 15% apenas no mesmo intervalo de horário. A capital está sob alerta de onda de calor. Além disso, a cidade sofre com o tempo seco e o cenário não deve mudar nos próximos dias. De acordo com o meteorologista do INMET, Claudemir Azevedo, não há previsão de chuva em Belo Horizonte até o dia 10 de outubro. Vamos ver a previsão para hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta sexta-feira, o dia será de sol com várias nuvens. À noite, o céu abre, não chove. A temperatura mínima foi de 19 graus e a máxima pode chegar a 33. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 90%. Em Matozinhos, na região metropolitana, o dia será de sol com muitas nuvens, sem probabilidade de chuva. A mínima foi de 19 graus e a máxima pode chegar a 35. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 80%. Em Bom Jesus da Penha, no sul de Minas, o dia será quente, com poucas nuvens. Não há chance de chuva. A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar a 32. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 80%. Os eleitores que pretendem utilizar o título de eleitor digital para votar no primeiro turno das eleições de 2024, marcado para o próximo domingo, têm até amanhã, dia 5, para baixar ou atualizar o e-título. O aplicativo pode substituir o título de eleitor impresso e o documento com foto nas eleições, se você já tiver feito o cadastramento biométrico e, portanto, tiver a foto cadastrada no perfil do app. Se você não tiver a foto no e-título ou não conseguir baixá-lo a tempo, ainda poderá votar apresentando um RG, identidade, carteira de habilitação, passaporte, carteira de trabalho ou uma carteira profissional reconhecida por lei. O título de eleitor impresso não tem foto e, por isso, não serve para permitir a sua votação. A repórter Fernanda Pontes tem outras dicas importantes para você votar. Boa tarde, Fernanda. E André, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Pois é, as eleições estão batendo na porta, né? No domingo os eleitores vão às urnas escolher seus candidatos a prefeito e vereador. Mas é preciso estar atento para alguns prazos e algumas regras para o eleitor não ter problemas aí com a justiça eleitoral.
Cláudia Lopes, ela é chefe da 27ª Zona Eleitoral do TRE, está aqui do meu lado e vai explicar para a gente, né, de uma vez por todas, algumas dicas, inclusive celular na cabine, proibido no dia da votação, né, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde. Sim, na cabina o eleitor não pode entrar com celular. No entanto, na sessão ele pode entrar desde que ele tenha o e-título, que é o título digital, e se tiver a biometria, tem foto no e-título. Então ele pode ser identificado pelo e-título, né, documento oficial com foto, deixe o celular no local adequado e vá para a cabina sem o celular. Boca de urna, Cláudia, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? No dia da votação, de jeito nenhum, como é que os eleitores têm que estar atentos a isso? Olha, a boca de urna ela é proibida no dia da votação e aquele que estiver fazendo boca de urna ele pode ser preso. Então, muito cuidado, eleitor, já leve seus candidatos anotados para não ter dúvida na hora de votar. Essa é a próxima pergunta. O que pode levar no dia da votação? Olha, para votar, o eleitor precisa de um documento oficial com foto. Pode ser o e-título, como eu falei, inclusive, se for o e-título, tem que baixar antes do dia da eleição, porque não vai conseguir baixar no dia. Se não tiver o título digital, pode levar uma carteira de identidade, um documento oficial de identificação com foto. Outra questão que dá dúvida aí nos eleitores é sobre o comprovante, né? Preciso guardar aquele comprovante? É sempre bom que guarde o comprovante. Apesar de que no sistema vai ser registrado a presença daquele eleitor. No futuro, em alguns dias, ele pode tirar uma certidão de quitação eleitoral. Mas o comprovante é sempre bom o eleitor guardar. Lembrando aos eleitores também que haverá a votação do referendo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como será essa parte aí da votação. Sim, em Belo Horizonte haverá a votação do referendo. Então o eleitor ele vai dizer na urna, ele vai apertar 1 ou 2 se ele concorda com a mudança da bandeira de Belo Horizonte. Cláudia, eu queria que você falasse sobre fake news que já envolvem aí a votação, né? Como, por exemplo, o pagamento de multa para quem não justificar. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, chegou a notícia de que aquele que vai justificar, que é aquele eleitor que está fora do município onde vota, ele pode fazer essa justificativa pelo e-título ou então comparecer numa sessão eleitoral. E a gente já ouviu contar que há links, a pessoa não deve clicar em links, é pelo aplicativo, links que falam que vai justificar e ainda está cobrando uma taxa de R$10. Isso é falso. Tá certo, Cláudia, muito obrigada pela sua participação. André, eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Fernanda. Bom trabalho para vocês. O cuidado com o meio ambiente tem se tornado pauta nas empresas. Práticas sustentáveis são desenvolvidas muito pelo ESG. O coordenador do curso de administração da PUC Minas, professor Marco Antônio Machado, traz um balanço dessas práticas. Boa tarde, Marco. Explica para a gente o que é esse ESG. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, a sigla ESG vem do inglês Environmental, Social e Governance, que significa ambiental, social e governança, nessa ordem. São os 3 pilares que as empresas precisam considerar para serem sustentáveis e responsáveis, né? Então, o cuidado com o meio ambiente, como está reduzindo poluição, economizando água, o social, como cuida dos funcionários, clientes e a comunidade, e a governança, como a empresa é governada, ela é gerida com transparência, práticas éticas e combate à corrupção. E qual que é o peso do meio ambiente nesse sistema? É um peso muito grande, porque cada vez mais a sociedade está preocupada com as questões de mudanças climáticas e o impacto na poluição. Todos os dias a gente vê notícias sobre isso, cada vez com maior importância. E as empresas, então, precisam demonstrar que estão fazendo a sua parte, usando menos energia elétrica, reduzindo o uso de papel, por exemplo, com processos digitais e reciclando os materiais. Então, toda empresa pode adotar práticas voltadas para o meio ambiente? Sim, toda empresa ela pode ser pequena, média, grande, sempre é possível adotar práticas que sejam benéficas ao meio ambiente. Mas as empresas podem começar com ações muito simples, não tem nada de complexo. Por exemplo, incentivando a redução do consumo de água e de energia, o uso de transporte alternativo, como bicicletas, caronas, e usar materiais recicláveis ou biodegradáveis nos produtos. Um exemplo, uma lanchonete pode, eliminar o uso de canudos plásticos, oferecer canudo de papel reciclável e assim por diante.
Tá certo, Marco. Muito obrigado, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Para todos nós, eu que agradeço. Um abraço a todos. Nós voltamos na segunda-feira. Tenha um ótimo fim de semana. Fique com Deus e até lá.